nosso motivo, irmãos, de falar sobre os motivos da reforma, na verdade, vai ser uma síntese da história da igreja e os motivos que levaram à reforma. Momentemente, agora que nós estamos fazendo os seus 500 anos de história da igreja. Então, queridos, Jesus disse, Mateus 16, 18, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. No sentido de que povo de Deus sempre existiu e essa linha nunca foi cortada, ela é contínua ao longo de toda a história da humanidade, sempre houve povo de Deus, nesse sentido sempre houve igreja. Mas é comum para os historiadores detectarem o momento da descida do Espírito Santo como sendo o início da história da igreja. Então, a igreja, nesse caso, historicamente começou no dia de Pentecostes, isto em Jerusalém. E a igreja começou com suas dificuldades, evidentemente, sendo perseguida primeiramente pelos judeus, a nata religiosa do tempo, ali na Judeia, e depois o Império Romano, com o passar do tempo, começou também a perseguir a igreja, e a igreja teve de enfrentar as chamadas perseguições imperiais, que foram mais de 10, mas os historiadores sempre elencam as 10 principais como as maiores perseguições feitas pelo Império Romano. Assim mesmo, meus irmãos, a igreja cresceu. Cresceu principalmente ao redor do mar Mediterrâneo, onde estava o espaço do Império Romano, e debaixo dessas 10 perseguições não houve solução de continuidade. O sangue dos mártires era a semente da igreja, como disse Tertuliano no segundo século. Ou seja, quanto mais perseguia a igreja, mais a igreja se multiplicava. E essa situação de perseguição foi se avultando ao passar dos séculos, ou seja, no segundo século as perseguições foram maiores do que no primeiro século. No terceiro século, mais violenta ainda, se bem que em menos tempo, mas mais violenta, e foi até o período em que houve um cesseamento, houve um cessar dessas perseguições. Por isso, o ano 313 tornou-se um ano marcante, porque o imperador Licínio e também Constantino, reunidos em Milão, resolveram lançar o Edito de Milão, pondo fim às perseguições religiosas em todo o império. Favorecia principalmente os cristãos, mas favorecia toda a semente e toda a ideologia religiosa. A liberdade religiosa, assim ficou decretado neste Edito de Milão em 313. Pois bem, no final do quarto século, o imperador Teodósio resolveu oficializar o cristianismo como sendo a religião do Império Romano. Ótimo. Ser cristão tornou-se fácil. Para falar melhor, ser cristão tornou-se uma moda, assim mais ou menos como ser evangélico hoje no Brasil. Tá? É moda, é agradável, não tem mais perseguição, não tem de que se queixar, a não ser a revista Veja que acolá diz alguma coisinha, mas isso a gente não leva a conta, né? Virou moda ser cristão dentro do Império Romano. Agora, isso de se tornar cristão por uma questão política, de conveniência, e que não está mais debaixo de duras perseguições, isso significa, meus irmãos, um intercâmbio de cultura. A cultura do Império Romano e do mundo pagão, certo? Com a cultura do cristão ou do cristianismo, baseado principalmente nas Sagradas Escrituras. Há de se convir, inegavelmente, que houve uma reciprocidade de intercâmbio nessa cultura. Cristãos absorveram cultura pagã e os pagãos absorveram também a cultura cristã. Então vem a pergunta, e quem saiu perdendo nessa? Não precisa responder, não é verdade? Porque a cultura cristã, baseada principalmente nos evangelhos, é inegociável. Mas a igreja foi se mundanizando com essa facilidade,
como é comum ao longo da história isso acontecer, e realmente o cristianismo foi perdendo, em grande parte, o seu vigor. A adoção de cultura pagã e os desvios das Sagradas Escrituras. Porque quando Deus fundou a igreja, Ele deixou norma para a igreja, escrita, que é a palavra de Deus, lembrando a primeira pergunta de um dos catecistas reformados. Eu não quero chamar Westminster, porque eu estou vendo aqui a porta da abadia do Westminster. Tá? Então, qual o fim principal do homem? Glorificar a Deus e usufruí-lo, ou gozá-lo para sempre. E que regra Deus deu para o homem aprender a glorificá-lo e usufruí-lo? A regra foi as Sagradas Escrituras, do Antigo e do Novo Testamento. Através dela o homem aprende a glorificar a Deus e a usufruir dessa intimidade com Deus, dessa bênção que é o nosso Deus. Pois bem, então as Sagradas Escrituras é a regra absoluta que Deus deixou para a sua igreja, para o seu povo, não é? Então, a igreja, com esse intercâmbio de cultura e no mundo pagão, ela foi se paganizando, ela foi perdendo e foi se distanciando também das Sagradas Escrituras. E nós vamos elencar aqui apenas algumas coisas, de um modo rápido, que aconteceu nesse desvio ao longo da história, particularmente período medieval, o início da Idade Medieval em diante. As práticas ascéticas com valor meritório de santidade. Ou seja, quanto mais o sujeito praticar sacrifícios e fazer ofertas de sacrifícios e fazer penitências e fazer com que o seu corpo sofra, ele mais alcança mérito diante de Deus, porque Deus, em parte, gosta de sofrimento, assim entendiam. Consequentemente, veio também a veneração e o culto aos santos, principalmente aqueles que morreram pelo nome de Cristo, dando a honra a Deus, entregando suas vidas, como Policarpo de Esmirna e tantos outros também assim o fizeram. Homens começaram a ser apreciados pela igreja, e a igreja, então, começou a fazer uma veneração a esses respectivos santos, e depois até mesmo culto dirigido a eles. Culto e representações de ícones e esculturas do templo. É uma consequência. Vamos honrar os servos de Deus, os apóstolos, os pós-apostólicos, os pais da igreja. Então foram fazendo ícones, foram fazendo pinturas, foram fazendo imagens e foram colocando, não inicialmente com o objetivo de adorá-las, mas de prestar uma adulia, uma honra. Não é? E depois foi se transformando em adoração. A instituição da missa. Para quem entende, a missa não é um simples culto. A missa é um sacrifício. E nesse sacrifício, cada vez que acontece a missa, com a celebração da Eucaristia, Cristo é morto. E, portanto, a morte de Cristo é repetitiva em cada missa. Isso foi também um desvio das Sagradas Escrituras. A instituição do poder temporal da igreja, na figura do bispo de Roma, representado pelo Papa como sendo vicário ou o representante de Cristo. Essa aí foi um grande desvio também. Evidentemente que o que contribuiu, várias coisas contribuíram para o bispo de Roma se tornar Papa. Isso não foi do dia para a noite, levou-se alguns poucos séculos para isso acontecer. Mas aconteceu por quê? Uma das razões foi porque o Império Romano caiu na mão dos bárbaros e o mundo ocidental perdeu um referencial. Portanto, o bispo de Roma foi tomando, de um certo modo, essa postura ou esse lugar que outrora tinha o imperador ocidental. Para não montar outras causas, por causa da exiguidade do tempo, vamos ficar por aqui. Então, houve a instituição do papismo, e o Papa é o chefe absoluto da igreja, o cabeça da igreja, e pior ainda, o vicário, que significa o representante de Cristo na terra. Ele, o que fala, o que faz, ele representa o Senhor Jesus Cristo. E a veneração de relíquias de santos, ou seja, peças, instrumentos, como, por exemplo, pedaços da cruz de Cristo, sandália que foi de Pedro,
roupa que foi de Paulo, não sei mais de que foi de outro, de pós-apostólico, dos santos, enfim, da história, daqueles mártires. Essas peças começaram a ser coletadas nas igrejas com o passar do tempo, e muitas vezes atribuía-se a ideia de que a igreja era mais poderosa quanto mais relíquias ela possuía. Fazendo-se veneração às relíquias, e essas relíquias eram caras, eram também comercializadas, para não dizer também falsificadas, porque só de pedaço de cruz de Cristo dava para fazer uma floresta, de tanto juntar pedaços da cruz de Cristo. Vamos adiante. Veneração ou dulia diante das imagens dos santos. Não, os santos merecem ser venerados, não é? É uma honra. Então, por aí vai abrindo as exceções e os desvios da palavra de Deus. Se a igreja não se mantém presa à palavra de Deus, meus irmãos, ela vai se desviando, e à medida que vai se desviando, vai se tornando necessária e urgente de uma reforma. Na verdade, eu já adiantei com isso o que, para mim, o que eu entendo que seja a reforma protestante. Foi o retorno às Escrituras, foi trazer a igreja às Escrituras. Mas nesse negócio de dar dulia aos santos, apareceu a ideia também de dar uma hiperdulia a uma santa, especialmente a Theotokos, a mãe de Deus. Não vou aqui entrar em consideração sobre Theotokos e Christotokos, mas o fato é que Maria ganhou esta adoração, essa hiperdulia. Para muitos, Maria é como se fosse realmente a quarta pessoa da Trindade. Canonização dos santos. A igreja se achou por direito também de dizer quem são os santos e quais os que merecem essas venerações. E vocês sabem que isso continua até os nossos dias. Recentemente mesmo, vários santos foram canonizados no Brasil em função de um massacre acontecido no Nordeste brasileiro no ano de 1645. Também não vou entrar no mérito, mas estou dizendo que a igreja continua fazendo suas canonizações de santo. E alguém um dia me perguntou assim, pastor, tem um santo para cada dia? Não, meu filho, tem dezenas de santos para cada dia. Outrora era só um santo por dia, mas hoje está difícil. Hoje o santo principal nosso dos homens é o do dia 1º de novembro, né, irmãos? Todo marido está santificado nesse dia, porque esse é o dia de todos os santos. Não leve a mal as mulheres. Ok. Elencando mais uma coisa. A transubstanciação e o uso da hóstia, e não do pão e do vinho, sintetizado na hóstia, como sendo o corpo de Cristo. A igreja também inventou essa. E lá para as tantas, Hildebrando, o Papa Gregório VII, estabeleceu o celibato obrigatório aos sacerdotes, o que ficou sendo adotado e canonizado como sendo correto. Os sacerdotes não podem se casar. Adoção de 5 novos sacramentos para a igreja. No período medieval, mais especificamente no alto medieval, quando surgiu o período chamado escolástico, não é? Então, um dos teólogos, ele fez as sentenças, conhecido como as sentenças de Abelardo, e ele então colocou, ou melhor, as sentenças de Lombardo, e ele então descobriu que na Bíblia havia 7 sacramentos, não vou citar porque questão também de tempo, e não apenas 2 sacramentos, que significa instituições dadas pelo próprio Jesus Cristo, exclusivamente para o seu povo. Seria essa, em síntese, a ideia do que viria a ser sacramentos. A igreja também estabeleceu as cruzadas, porque o mundo muçulmano cresceu, tomou as sedes que outrora pertenciam ao cristianismo, não é? Jerusalém caiu na mão do Islã, Antioquia, Alexandria, a própria Constantinopla, que era a sede da igreja no mundo oriental, também caiu na mão do islâmico. Então, os cristãos ocidentais resolveram socorrê-los fazendo cruzadas, que inicialmente não tinha esse nome, eram expedições para libertar o Santo Sepulcro, libertar os lugares sagrados da mão dos turcos e também dos muçulmanos.
E, para ser muito sintético, assim, bem objetivo, eu não tenho dúvida de dizer que as cruzadas que duraram mais de 200 anos, foram várias cruzadas, pelo menos 8, num período de cerca de 2 séculos, eu diria com toda certeza que eu acho que foi o pior fiasco que a igreja cometeu. Foi a instituição das cruzadas. E a instituição também da Inquisição, para combater o contradizente, para combater aquele que é divergente. Então, vamos combater com a arma, vamos combater com a força, com o processo inquisitorial. A disputa pelo poder temporal da igreja levou a igreja a sofrer uma cisão no ano de 1054, quando oficialmente a túnica consútil foi rasgada, a igreja do Oriente e a igreja do Ocidente, ficando assim a igreja católica romana e a igreja ortodoxa grega no Oriente. Portanto, para quem se porventura não sabe, o protestantismo não foi a primeira cisão, nem a primeira grande ruptura da igreja. Teve essa aí de 1054, quando surgiu a igreja oriental, oficialmente, seguindo outros ditames, seguindo outra liturgia, seguindo outros líderes e etc. A transubstanciação e o uso da hóstia como corpo de Cristo. Houve um período de grandes controvérsias, chamado controvérsias eucarísticas, e a igreja se firmou na ideia de que na hóstia, no pão e no vinho, Cristo realmente se transforma no pão e no vinho. Simonia, essa palavra, na verdade, vem de Simão, lá do livro de Atos dos Apóstolos, quando ele ofereceu dinheiro a Pedro para ganhar privilégios. Daí veio a palavra simonia. Simonia é algo que ainda existe até hoje muito. Aliás, eu até abro um espaço para dizer e confessar que simonia também existe no ambiente evangélico. Quando alguns líderes dizem assim, rapaz, eu vou te ordenar pastor porque o cara é empresário, porque o cara tem dinheiro para dar para a igreja e tal, e eu vou parar essa crítica aqui só para dizer que existe simonia ainda hoje também nas igrejas chamadas evangélicas. Pois muito bem, simonia era a venda de títulos e de ofícios religiosos. Para vocês não ficarem tão escandalizados, até Papa já pagou o dinheiro para ser Papa. Está entendendo? E por aí você pode pensar também nos bispos e nos vigários distritais, de paróquias locais, etc., tal, quanto o dinheiro rolava em benefício dos cargos públicos. Crença no purgatório. Onde existe essa palavra na Bíblia, não faço ideia. Mas a ideia de que a pessoa, quando morre, ela tem ainda uma chance de viver, sei lá quantos milhares de anos. E se alguém ajudar, ela pode sair do purgatório e com o tempo ela vai purgando até ir para o céu. No final das contas, a salvação finda sendo universal, porque no final dos tempos, com o passar dos anos, todo mundo chega lá. Tá bom? Lá que eu digo é no céu. Adoção de indulgências em favor de mortos. Isso está ligado também na crença do purgatório. Vender indulgências tornou-se uma prática, particularmente no início do século XVI, mais especificamente, na Alemanha, e a venda de indulgências era comprar o perdão dos pecados com autorização do Papa para tirar as pessoas do purgatório para que elas fossem diretamente para o céu. E a venda das indulgências em favor também dos vivos. Ou seja, as indulgências começaram a ser vendidas em favor dos mortos, que estavam no purgatório, mas de repente rendia dinheiro e podia se vender também pelo perdão dos pecados. Basta pagar. E havendo, inclusive, indulgências plenárias, onde, dependendo do valor, a pessoa podia até ter o perdão dos pecados do passado, do presente e também do futuro. Salvação garantida a troco do dinheiro. Simonia. Bom, irmãos, eu corri para caramba, e o que eram, evidentemente, essas indulgências. Eu diria o seguinte, a igreja, essa era a ideia vigente, era a ideia da época, era a ideia que se portava e que passava na cabeça da liderança da igreja. A igreja sendo proprietária dos tesouros de Cristo, e realmente a carta de Paulo aos Efésios dá essa ideia, não é? Dos incontáveis tesouros da graça de Deus,
a igreja podia abrir esses cofres dos méritos de Cristo e oferecer aos que necessitassem. Agora, a igreja que teria de fazer isso, mas quem possuía autoridade para caminhar, para doar ou para vender, e tais benefícios, repassar esses benefícios para os outros, era somente o representante de Cristo, que é, no caso, o Papa. Só o vigário de Cristo podia autorizar e administrar esses tesouros que Cristo deixou para a sua igreja. Bom, irmãos, aqui eu elenquei, assim, 20, rapidamente, flashes das coisas que a igreja se desviaram da palavra de Deus. E por esses desvios, houve necessidade de haver uma reforma. Eu poderia também dizer que a reforma não foi uma ideia que surgiu e, assim, de repente, na pessoa de Martim Lutero, na cabeça deles, era uma ideia já vigente, uma ideia que vinha sendo cozinhada, que vinha sendo trabalhada, vinha inquietando muitas mentes. Mas eu quero rapidamente também mencionar aqui 2 eventos seculares que têm uma importância muito grande para contribuir para a reforma protestante. O evento da invenção da imprensa e também um movimento que nasceu a princípio na Itália, em Florença, e que se esparramou pela Europa, que foi o movimento renascentista, principalmente o humanismo dentro do Renascimento. E quando eu falo humanismo, não estou falando de humanismo nos termos de hoje. Vamos ver se a gente tem condições também de entender. Sobre o primeiro evento, foi uma invenção fenomenal. Porque outrora, isso por muitos e muitos anos, irmãos, imaginem, os textos, não apenas bíblicos, mas os textos importantes, eles eram transmitidos de geração em geração através da escrita, eram amanuenses, não é? Era passado à mão. Por isso havia os escribas, havia os copistas profissionais. Os monges têm uma contribuição muito grande dentro dos monastérios, não é? Dentro do claustro, em fazer a multiplicação dessas obras, entre elas, evidentemente, a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras. Bom, mas quando houve a invenção, a disseminação de uma obra tornou-se muito mais rápido, muito mais eficiente, muito embora comparado com hoje, ainda está muito distante. Mas, para aquele tempo, foi uma grande invenção, uma grandíssima invenção. Essa invenção é de Gutenberg, um alemão. A rapidez, como através da imprensa, as ideias foram transmitidas. Essa invenção aconteceu no ano de 1439, portanto, menos de 100 anos, mas mais de 50 anos depois da Reforma Protestante acontecer. Isso significa que, quando a Reforma Protestante aconteceu, já havia livros impressos. E Gutenberg teve a felicidade, como um cristão que era, de ter a Bíblia Sagrada como tendo sido o primeiro livro a ser impresso. Tá? Então, a imprensa teve um papel fundamental na disseminação e propagação das ideias revolucionárias, não só da Renascença, não só da ciência, de um modo geral, mas também da reforma religiosa. Adiante, sobre o segundo evento que antecede a reforma, que é de grande importância, que é o ambiente ou o renascimento, né? Onde, através dele, se desenvolveram os homens chamados os humanistas. E esses humanistas, porque o Renascimento abrangia as artes, abrangia várias ciências, vários campos, mas os humanistas, eles foram mais dedicados a questões da literatura, a questão das obras. E eles tinham uma obstinação fora de série, era conhecer as obras, de preferência nos textos originais, de preferência os textos mais antigos. Isso é chamado de ad fontes. Eles iam ad fontes. E indo ad fontes, no caso, indo especialmente às Sagradas Escrituras, eles começaram por si mesmos a observar a distância e discrepância que havia daquela igreja que as Escrituras falam e a igreja vigente. Há uma diferença muito grande. Eles naturalmente foram descobrindo essas coisas. Por esta razão,
um dos grandes renascentistas e humanistas desse tempo, tornou-se Erasmo de Roterdã, que era um cristão católico, tornou-se um correspondente e amigo de Martim Lutero, muito embora não acompanhou o movimento de reforma. Mas Erasmo de Roterdã, ele fez um trabalho extraordinário, ele fez uma nova versão ou tradução das Sagradas Escrituras na língua grega. E esse Novo Testamento de Erasmo, a tradução de Erasmo, foi o Novo Testamento que os reformadores leram e estudaram, porque teve uma apreciação, uma aceitação muito grande, um reconhecimento desse erudito chamado Erasmo de Roterdã. Como disse, Lutero não foi o primeiro a pensar numa reforma na igreja. Essa ideia vinha sendo cozinhada, vinha sendo trabalhada para ser desenvolvida ao longo de alguns séculos. Eu poderia citar aqui Pedro Valdo, tá? Eu tenho como um reformador, é tido como um precursor da reforma. Eu não teria medo também de dizer que Francisco de Assis também foi um precursor da reforma, muito embora não tenha rompido com a igreja e tenha tido a felicidade de ser abençoado pelo Papa e ter sido criada uma ordem em seu nome, que é a Ordem dos Franciscanos. O que Pedro Valdo tentou fazer e não conseguiu, Francisco conseguiu de um modo bem mais assim, espontâneo, mas o Papa da época fez assim. E de modo que eles foram, evidentemente, reformadores. A propósito de Pedro Valdo veio o movimento valdense, os discípulos valdenses, que é de antes da reforma, alguns séculos antes da reforma. Mas hoje em dia a igreja valdense e os valdenses que existem no mundo são considerados também protestantes, muito embora eles sejam de antes da reforma protestante. John Wycliffe, para mim, é o grande precursor da reforma protestante, e eu estava mesmo essa semana dando uma aula sobre John Wycliffe, e dizendo assim, eu tenho John Wycliffe como sendo o pai do protestantismo. Por que o pai do protestantismo? Bom, a palavra protestantismo não vem de protestar. O Wycliffe, quando escreveu sobre a dominação civil, o governo divino, ele realmente expôs ideias revolucionárias, baseadas de que a autoridade de qualquer governante, a autoridade de qualquer homem que está no poder, de qualquer pessoa, ela só deve ser realmente respeitada e acatada se ela for uma autoridade embasada nas Sagradas Escrituras. Se não for nas Sagradas Escrituras, tem o direito de protestar. Eu acho que o Wycliffe foi o pai do protestantismo. Tá? Embora a gente esteja agora comemorando os 500 anos do protestantismo, a partir do dia 31 de outubro, que foi o dia que Lutero pregou as 95 teses contra a venda das indulgências. Mas vou adiante. Um discípulo de Wycliffe, não que tenha vivido com Wycliffe, Wycliffe estava na Inglaterra, e depois de alguns anos surgiu esse líder na Boêmia, também um professor universitário, que foi John Hus. O Wycliffe morreu de um derrame cerebral com 55 anos de idade. Mas John Hus não. Foi levado para um concílio de Constança, concílio de Constança, 1415. Então, o Hus, ele achava que ia convencer a igreja que a igreja estava errada à luz das Sagradas Escrituras. Não houve jeito. Ele foi condenado à morte. Não apenas ele, mas também um dos seus colegas, que é também um precursor da reforma, chamado Jerônimo de Praga. Isso aconteceu. Hus também é da Boêmia, hoje Tchecoslováquia. Pois bem, ele morreu queimado. E Jerônimo Savonarola é uma vertente um pouco mais mística dentre os precursores da reforma protestante, lá na Itália, em Florença, e também morreu queimado. Foi também um homem que idealizou a reforma para a igreja. Por que aconteceu a reforma? Agora eu cito as palavras de Ernest Carnot, no livro Cristianismo através dos séculos. Gosto muito disso aí. Ele diz que a reforma aconteceu porque houve uma relutância da Igreja Católica Romana em aceitar mudanças sugeridas por homens sinceros, conselhos reformadores e pelos humanistas. Ou seja, a Igreja não
aceitou, não acatou essas ideias desses homens sinceros e até de humanistas também. E por essa razão, findou eclodido a reforma e o movimento protestante. Causas imediatas da reforma, muito bem, aquelas causas que eu citei ao longo da história, que foi, na verdade, o desviar das Sagradas Escrituras, tudo tem a sua causa imediata, não é? ou a imediata. Por exemplo, havia incontestavelmente uma associação política e religiosa dos povos europeus com a Igreja Católica Romana, principalmente com o poder papal. Havia muita inquietação. E isso se devia muito em função de, na época, está havendo um crescente movimento nacionalista. Em outras palavras, cada nação querendo ser cada vez mais independente e aceitando menos a ingerência de um estrangeiro que está lá na Itália, em Roma, ingerindo no seu estado e ingerindo na sua cultura, ingerindo também na sua economia e em outros setores. Ou seja, isso é uma causa imediata também da reforma. A ansiedade e insegurança provocada pela espiritualidade da igreja daquele tempo, a igreja vigente. As pessoas não tinham segurança, as pessoas não viam nos religiosos, não viam sequer no Papa um modelo, um exemplo de cristianismo, de um discípulo de Jesus Cristo, e isso causava uma insegurança muito grande, ainda mais porque as pessoas não tinham acesso, em geral, às Sagradas Escrituras. O que eles conheciam era o que eles recebiam e ouviam dos seus párocos, dos seus líderes religiosos. Isso causava uma ansiedade e insegurança muito grande. Aqui apenas a guisa de ilustração, da época em que houve a reforma, o Papa era o Papa Leão X. Este homem pegou a ideia de um outro Papa anterior, que foi Júlio II, e foi desenvolver a construção de uma basílica, que no caso, a Basílica de São Pedro. E precisava de dinheiro. Então, o caminho da venda das indulgências foi um caminho muito aceptível, muito aceitável, para que as vendas de indulgências fossem disseminadas pela Europa, particularmente pela Alemanha. Não é? Na verdade, havia um arcebispo, não é? Chamado Alberto de Menz, que devia muito dinheiro a um banqueiro judeu, e ele precisava pagar o dinheiro, e ele fez, então, um acordo com o Papa, dizendo assim, venha vender as indulgências no meu território, franco e aberto para vender, só que a gente divide o lucro. Parte vai para Roma, fica com Roma, e parte fica comigo. Assim foi feito. A ideia do cardeal e arcebispo de Menz, Alberto, foi aceita. Foram vendidas as indulgências, não é? As indulgências vendidas em regiões da Alemanha. Só que esta região de Alberto era uma região vizinha à região de um outro príncipe chamado Frederico III, de quem estava sob a tutela de Martim Lutero, a cidade de Wittenberg. Por isso, Lutero entrou na questão. Bom, o que era a venda das indulgências? Eu tomo as indulgências como sendo o estupim, sabe aquilo que acende para explodir? Ou alguém diz assim, foi o pingo de água para transbordar o balde. Pode ser. A ideia realmente é essa. As indulgências foi o que fez explodir aquilo que já estava, de um certo modo, sem condições de se conter. Estava mesmo para vir à tona. Aqui é apenas uma demonstração de como as indulgências eram vendidas publicamente e como saíam aqueles carros alegóricos e aqueles instrumentos tocando, conclamando o povo e também tentando convencer o povo que era uma boa comprar as indulgências em favor dos mortos, em favor de um ente querido que estava no purgatório, pedindo pela caridade, me tire daqui, você pode ajudar, venda a sua roupa, venda o que tiver, mas compre as indulgências. Então, era esse tipo de pregação que, particularmente, John Tetzel, o grande pregador da venda das indulgências, que foi para a Alemanha vender as indulgências nesses termos. Não é? Bom,
Então, as indulgências foi o estupim que levou à reforma protestante, não é? As indulgências tinham um preço específico. Para cada tipo de pecado crasso, como, por exemplo, assassinato, adultério, perjúria, etc., tal, tinha o valor na Alemanha, com a moeda era o ducado, então pagava-se 8 ducados, 2 ducados, dependendo do pecado, já existia uma tabela pré-fixada, e o resultado disso tudo era o seguinte: quem pagasse mais benefícios adquiria. Porque não somente podia salvar as almas que estavam no purgatório, mandando-as para o céu, mas também podia até também se beneficiar das indulgências para si próprio. Não é? A ideia de John Tetzel, pregando as indulgências, era absurda, irmão. Ele tinha uma caixa para coletar as moedas, e ele dizia o seguinte: no momento que você compra a indulgência, que eu ponho a moeda na caixa, existe o barulho do tinir das moedas, né? Esse barulho, esse tinir das moedas que cai na caixa, corresponde ao barulho das almas pulando do purgatório para o céu. Era por aí. Não é? Então, irmãos, a gente pode realmente chegar à conclusão que a igreja estava mergulhada num setor econômico, e religião não era propriamente igreja de Deus, era uma empresa religiosa, e os ministros eram os seus economistas, eram os seus propagadores para fazer render e arrecadar dinheiro de todos, principalmente do povo incauto, do povo ignorante, que não conhecia a palavra de Deus. Por essa razão, quando Martim Lutero soube que próximo dele, cerca de apenas 11 quilômetros de distância, estava Tetzel vendendo as indulgências, então ele fez o seguinte: isso é um absurdo. Ele assentou-se à mesa e escreveu 95 teses contra a venda das indulgências. Como naquela época não havia televisão, rádio, etc., tal, nem sequer jornal, então onde é que se usava a propagação da ideia dentro de uma cidade? Na porta da igreja, literalmente era pregado na porta da igreja mesmo, porque lá todo mundo sabia, as notícias rolavam por ali. E por que ele pôs no dia 31 de outubro essas teses na porta da igreja do castelo de Wittenberg? Porque aquela igreja chamava-se a Igreja de Todos os Santos. O que é o dia 1º de novembro? É o dia do marido? Não, é o dia de Todos os Santos. Toda a nobreza alemã, a mente pensante da região, iria participar da celebração naquela igreja no dia seguinte. Daí, então, a sua estratégia de pregar no dia 31 de outubro. Quando isso chegou ao conhecimento dos nobres, das pessoas que tinham condições de ler aquelas teses em latim, Lutero não escreveu na língua do povo, ele não queria um movimento popular. Lutero não estava a fim de sair da igreja, Lutero estava a fim de modificar as coisas, melhorar as coisas, transformar as coisas, reformar as coisas da igreja, até a mente do povo também, mas não de fundar uma igreja. Não era esse seu objetivo. Logo, logo as teses foram traduzidas em outros idiomas, foi esparramado pela Europa, chegou o conhecimento do Papa, Leão X, que ele disse a priori as seguintes coisas. Assim, ele disse assim: quem escreveu isso aí foi um monge ébrio, logo que passar ressaca, isso passa. Ele estava certo na questão de monge ébrio, que era só o que tinha. Nesse ponto ele estava certo. Ele falava de cátedra, falava com autoridade, está entendendo? Mas, meus irmãos, não passou, porque as pessoas difundiram. Lutero escreveu para o Papa: Sua Santidade, eu estou escrevendo isso aqui, mas os meus inimigos que esparramaram essas mensagens, ele, de um certo modo, estava até pedindo desculpa, irmãos. É verdade. Mas, então, as teses foram traduzidas e Lutero não tinha intenção de sair da igreja, mas de renovar, ou de restaurar, ou de reformar a igreja. Ele era protegido ele era professor da Universidade de Wittenberg e era protegido pelo príncipe da Saxônia, que era Frederico III, que foi o homem que criou, há poucos anos, tinha criado a Universidade de Wittenberg e tinha trazido bons professores
para competir com outras universidades da época, não? Pois bem, assim como a Faculdade de Teologia está fazendo aqui, viu, gente? Está trazendo bons professores para mostrar que tem um ensino de qualidade e também é um comercial, viu, pastor? Não apenas um ensino de qualidade, tem, sobretudo, uma teologia consistente e embasada na palavra de Deus. Sefini, já disse tudo. Quem é Martim Lutero, então? É um alemão que nasceu em 1483, filho de pai simples. Ele era um mineiro, não de Minas Gerais, viu, irmãos? Não era de Uberlândia, não. Ele era mineiro de sua profissão. Tá? Mas ele tinha ambições para com Lutero, e ele fez com que Lutero, e providenciou meios para que Lutero estudasse. Lutero teve de se virar como pobre para estudar, inclusive cantando, porque ele tinha uma voz muito boa, tinha esse viés de um poeta também, cantando às portas de casas para receber um trocadinho, um dinheirinho, e cantou na porta de uma mulher chamada Úrsula Cota, que disse que esse menino é um prodígio, isso é uma bênção, eu vou financiar os estudos desse menino. Bom, e foi o que realmente aconteceu. Assim, Lutero, em 1503, foi ser estudante de Direito na Universidade de Erfurt. Em 1515, ele passou por uma experiência religiosa dramática, porque Lutero tinha medo da morte. Tinha medo mesmo, não tinha certeza absoluta de salvação, tinha medo do inferno, e uma tempestade muito violenta no período de suas férias, ele viajando, o surpreendeu e ele ficou com muito medo de morrer. Então ele fez um apelo assim insistente à padroeira dos mineiros. O pai dele era mineiro, tá? Padroeira dos mineiros. Santana, me salve. Se eu me salvar, eu vou me tornar um monge. Vou dedicar minha vida para Deus. E realmente foi o que ele fez. Assim, em 1505, ele ingressou no mosteiro agostiniano na própria cidade de Erfurt. Mais tarde, quando Frederico III criou a Universidade de Wittenberg, convidou Lutero para ser professor, e não apenas professor, mas também o pároco daquela igreja que ficava ao lado do castelo. Tá? E ele, então, Lutero, era responsável por dirigir os cultos, as celebrações, o que fazia com muita maestria, porque nessa época Lutero já estava bem convencido, não apenas que a Bíblia era a palavra de Deus, vocês sabem, já devem ter ouvido falar do impacto que fez na vida de Lutero, quando ele descobriu o que significa o justo viverá pela fé, Romanos 1:17, não é? Ele descobriu isso, e ele tornou-se um pregador expositivo, expondo a palavra de Deus, livros por livro. A carta de Gálatas, Lutero dizia, essa é minha esposa, eu não me separo dela, vai para a minha cabeceira. Mas passou os tempos também expondo o livro de Romanos e assim por diante. Muito bem. Aqui é apenas para vocês terem uma ideia que como é que era Wittenberg. Essa pintura mostra aí o castelo de Frederico III, mostra a igreja e a universidade. Aqui que aconteceu todos esses eventos que eu venho citando. Bom, Lutero, o Papa disse assim, esse ébrio não passa essa ressaca, porque Lutero foi escrevendo outras obras, etc. Tal, então, chegou a ser chamado para ir a Roma. Frederico disse, não vai, se você for, não volta, não vai se dar bem. E, enfim, Lutero realmente não foi para Roma. Mas o Papa deu uma bula com 90 dias para ele se retratar de tudo, e ele não se retratou, muito pelo contrário. Ele chamou os seus alunos, chamou os seus amigos da universidade, em praça pública, queimou a bula papal, a bula de excomunhão. Não é? Então, ele primeiro recebeu a bula dando um prazo, ele não cumpriu o prazo, aí recebeu esse novo decreto, que foi a bula de excomunhão. Como igreja e império, em Santo Império Romano, estavam muito juntos, atrelados, etc. Tal, então, o Carlos V era o novo imperador, recentemente colocado na posição de imperador. Carlos V, então,
foi levado a um contexto de chamar Lutero para uma assembleia imperial, chamado Dieta Imperial, acontecendo na Alemanha, na cidade de Worms. Bom, foi para lá. Lá ele tinha, então, de responder civilmente sobre as suas heresias, sobre as suas ideias religiosas. Foi convocado. Ele, naturalmente, ele temeu. Era normal que ele temesse. Não é? Quando lhe perguntaram se ele tinha escrito aquelas obras, se ele tinha essas ideias, ele, ao invés de responder sim ou não, ele pediu um prazo para responder no dia seguinte, o que no dia seguinte ele disse, não é justo a gente ir contra a nossa consciência, a menos que me prove, à luz da palavra de Deus, que eu estou errado. Do contrário, aqui eu me firmo. E foi essa a resposta que ele deu à Assembleia, e foi, portanto, condenado pela Dieta de Worms em 1521. Isso significava que Lutero, a partir de então, era um proscrito, era um condenado. Ele podia ser morto por qualquer pessoa. Não seria um crime matá-lo, porque ele já tinha sido excomungado pela igreja e agora o império também estava dando autorização para que ele fosse caçado. Em regressando para Wittenberg, Lutero foi raptado. Alguns cavaleiros capuçados raptaram a carruagem que Lutero estava e levaram-no. E alguém pensou assim, já mataram Lutero, acabou como? Porque ele desapareceu do mapa. Na verdade, ele foi tirado pelo próprio Frederico III, levado para um castelo em Wartburgo, onde ele ficou um tempo sem o hábito de sacerdote, deixou uma barba crescer, pôs uma espada na cintura, tido como o Senhor Jorge. E naquele tempo que ele ficou por lá, ele escreveu, ou melhor, trabalhou na tradução do Novo Testamento para a língua alemã. Ele foi quem primeiro fez esse trabalho de traduzir a Bíblia para o alemão. Essa fotografia que está ali, que o pastor, pelo jeito, esteve lá no local, é o local onde Lutero ficou, em Wartburgo. E aqui já é a Bíblia impressa de Martinho Lutero. Gente, olha, pastor, já estou caminhando, viu? Mas eu, desde o começo, estou ali suando e disse, é tão bom ouvir o quarteto, é tão bom ouvir essas meninas cantando aqui sobre os solos da reforma, etc. Tal, mas eu vim com um objetivo de falar sobre a reforma e não é um assunto para falar com meias palavras, tá? Eu até estou deixando com o pastor um vídeo de 8 minutos, onde eu resumo mais ainda, mas porque foi gravado em estúdio, sobre a reforma protestante, mas aí não estou falando muito não, mas eu tenho de correr e eu estou vendo que vocês vão ficando cansados. Um reformador que praticamente viveu na época, viveu na época de Martinho Lutero, que era também um renascentista, que era também um sacerdote, era Ulrico Zwinglio, esse era da Suíça, tá? E ele foi pastor, ou foi sacerdote em Aslendau e também, posteriormente, em Zurique. E como na Suíça havia 13 cantões, e esses 13 cantões eram independentes, tinha um governo próprio, e era regido por uma assembleia constituída de elementos eleitos pelo povo, está entendendo? Então, na Suíça se processava com mais rapidez essas ideias do que em qualquer outro estado europeu, em função de não haver monarquia na Suíça. Pertenciam ao Santo Império Romano, mas tinham um sistema de governo um tanto independente. Assim, Ulrico Zwinglio, ele, a partir de 1523, ele deu início em Zurique a alguns debates, onde ele usou 67 artigos, Lutero chamou de teses, para que o Conselho de Zurique rompesse com o Papa e se tornasse uma igreja independente em Zurique, o que realmente aconteceu. O Conselho Municipal rompeu com Roma. E assim, Zwinglio, com uma nova igreja, com nova mentalidade, novas coisas para reger a igreja
principalmente o Novo Testamento, que Zwinglio era leitor do Novo Testamento, e ele tinha uma afeição muito grande pelo Novo Testamento de Erasmo. Conta-se que ele sabia decorado as cartas paulinas no grego do Novo Testamento, feito ou da versão de Erasmo de Roterdã. Pois bem, ele casou-se porque ele já tinha um relacionamento escondido como sacerdote, casou-se com Ana e depois passou também em Zurique a celebrar a ceia, não com hóstia, mas com os dois elementos, pão e vinho. Mas houve algumas guerras religiosas com o Império Romano e Zwinglio, numa batalha em Capel, faleceu em 1531. Também no ambiente onde Zwinglio estava, surgiram alguns discípulos dele que levantaram uma questão da seguinte maneira: não estamos precisando de reforma, estamos precisando de outra igreja. Tem sempre os radicalismos das pessoas que dizem, não, mudar coisa nenhuma, fazer tudo de novo. Daí surgiu então um movimento radical, chamado do movimento também anabatista, que teve um desenrolar e etc. Tal. Depois o pastor da igreja fala sobre ele, eu não vou ter tempo. Pronto, já disse tudo. As raízes não são anabatistas, estão ligadas aos batistas ingleses. Ah, ótimo. Ah, bem, vamos adiante. Como o movimento reformado estava na Alemanha e estava também na Suíça e era novo, então alguém teve uma ideia, na verdade foi Maurício de Hess que teve essa ideia, disse assim, gente, vamos juntar esse grupo, formar um grupo só, nisso, e etc. E realmente houve um colóquio, ou uma pequena assembleia, em Marburgo, no ano de 1529. Eram os líderes suíços, os líderes alemães, para unirem-se, e eles elencaram 15 pontos principais, fundamentais, concordaram em 14, mas discordaram em um. E isso foi o suficiente para que aquele espírito de protestante, que o espírito protestante é forte. Ah, você não concorda comigo, então eu vou fazer outra igreja, então é aquilo outro. Olha, irmãos, desculpe eu dizer, mas eu creio que é assim. Não existe igreja, ou melhor, não existe uma religião mais subdividida do que a religião protestante. E depois, então, que deixou de ser protestante, passou a ser evangélica, piorou ainda. Porque agora nasce igreja evangélica em tudo quanto é de canto, todos os dias, pelo Brasil afora. E pelo mundo também. Tá bom? Mas aqui está não apenas o nome de Martin Lutero, de Justo Jonas, Felipe Melanchthon, André Osiander, Estevão Agrícola, João Brettes, João Ecopompadio, Ulrico Zwinglio, Martin Busse e Gaspar Elde. Não está apenas o nome, não. Temos aqui uma cópia da assinatura original desses homens que estiveram presentes. Ali, eles terminaram a reunião e disseram, os suíços disseram, vamos continuar a nossa vida. Os alemães disseram com Lutero, vamos fazer a nossa igreja, a nossa vida aqui também separada. Nós somos irmãos, mas a gente não vai se juntar, não. Vai continuar duas igrejas separadas. Nesse ambiente suíço, nesse ambiente onde nasceu a igreja reformada, que foi o ambiente suíço, evidentemente, liderado por Ulrico Zwinglio, mas ele teve uma morte muito precoce, como já disse. Ele foi substituído por alguns expoentes dentro da Suíça, e entre eles teve, não um suíço, mas um francês que atuou na Suíça, que foi João Calvino. Tá bom? João Calvino nasceu em Noyon, e um historiador disse com muita precisão, Calvino nasceu na igreja. Realmente, desde pequenininho, já estava na igreja. Com 11 anos já recebeu a tonsura, ou seja, a consagração de um futuro sacerdote. Com 11 anos de idade. É um homem da igreja, sempre foi da igreja, não é? O caso acusativo, que era o apelido dele. Após a morte precoce de Zwinglio na Suíça, o continuador da reforma na Suíça, em Zurique, foi Henrique Bullinger. Posteriormente, Calvino foi para a Suíça também. Tem também a atuação de Teodoro de Beza,
que substituiu Calvino em Genebra, e vários outros expoentes. Correndo, Calvino ficou muito famoso porque, antes dele ser reformador, em Basileia, na Suíça, no ano de 1536, ele publicou. Basileia era a cidade das publicações. Ele publicou a sua obra-prima, que é As Institutas da Religião Cristã. Era um conteúdo inicialmente pequeno, falando sobre a lei de Deus, os mandamentos, o credo apostólico, a oração do Pai Nosso e os sacramentos, e mais os outros sacramentos, que era um trabalho apologético, condenando os outros 5 sacramentos que a igreja aceitava. Inicialmente, as Institutos de Calvino era só isso aí. Posteriormente, também sobre a liberdade cristã, posteriormente essa obra foi sendo acrescentada, porque foi passando por outras edições. Era de 36, depois de 39, depois de 41, depois de 1559. Então, no final de tudo, a obra de João Calvino passou a ter 80 capítulos. Foi sempre nova edição, com o acréscimo de diversos capítulos. Tornou-se esta obra a obra fundamental e básica para a sedimentação da ideia da teologia da reforma protestante. Isso não apenas para os reformados, mas para todo o protestantismo, enfim. Tá bom? Ok. Então, quando Calvino escreveu em Genebra, publicou em 1536, Calvino disse assim, ele tinha passado por umas experiências assim cruéis em Paris, quando estudava em Paris, sendo amigo do reitor da universidade, e lá de Paris, ele foi perseguido, chegou até a ser preso. Não é? Solto, ele dizia assim, eu quero sossego na vida, eu quero escrever, quero estudar. Eu não queria ser reformador, ele não queria entrar nessa fileira dos reformadores. Mas então ele projetou ir morar em Estraburgo, onde Martin Bucer era o reformador e onde havia uma certa, para aquela época, uma liberdade religiosa, e vou descansar por lá. E indo para Estraburgo, ele pensou, vou por aqui. Aí ele soube que o exército de Carlos V, o imperador, estava no caminho, e ele fez então um desvio, tornou o caminho mais longo, foi pernoitar em Genebra. Acontece que no ano anterior, ou seja, em 1535, o reformador Guilherme Farel tinha levado o Conselho Municipal a romper com o Papa e a nascer uma igreja independente em Genebra. Assim como tinha acontecido também em Zurique, né, de Zwinglio, tinha acontecido também em Berna e agora aconteceu também em Genebra. Aí Calvino disse, vou pernoitar por aqui. Só que Calvino foi descoberto, foi dito a Guilherme Farel que Calvino estava ali na cidade, aí Farel foi lá e fez uma gentileza, mas com muita gentileza mesmo, fez um apelo a João Calvino. Fica aqui para nos ajudar no processo de reforma, acabamos de romper com a igreja católica, com o Papa e tudo mais, você fica aqui, Calvino? Não, meu filho, não. Meu negócio é estudar, meu negócio é ler, escrever, não quero nada disso. Aí Farel pôs o dedo no nariz de Calvino, dizendo, Deus amaldiçoe teu descanso e a tranquilidade que buscas para estudar, se diante de uma necessidade tão grande te retiras e te negas a prestar ajuda, socorro e ajuda. Calvino quase cai do cavalo. Chato. Com medo da maldição de Deus. Tá bom, eu fico. E foi ajudar. Apesar de ser bem mais novo do que Farel, Calvino foi ajudar no processo de reforma. Só que nos 3 anos que eles ficaram lá, o negócio azedou, porque teve muita oposição, e os dois foram expulsos de Genebra. Guilherme Farel foi para Le Châtel, e João Calvino disse, vou para onde eu ia anteriormente, que é Estraburgo, lá onde está Marcembuso. É para lá. Martin Bucer, vou para lá. E realmente foi. Não é? Calvino foi expulso. Ok. Depois de um tempo, o Conselho de Genebra disse assim, a coisa está feia. Tem que trazer Calvino de volta para cá. Convidaram. Calvino consultou Martin Bucer, consultou algumas pessoas, consultou o próprio Farel, e eles concordaram, Calvino, vai, volta.
eles estão precisando de você e você é o homem acertado para ir para lá. E Calvino foi, não é? O que é de impressionante, irmãos, é que no primeiro domingo que Calvino tomou a palavra como um reformador que retorna depois de ter sido expulso, entendeu? Ele abre as escrituras e disse, abram as escrituras no texto tal, que é onde eu parei há 3 anos atrás, porque ele fazia exposição da Sagrada Escritura. Não fez nenhum comentário sobre os agruras que sofreu, não estou azedando, não estou colocando a culpa em ninguém, foi continuar seu trabalho. Assim, Calvino, retornando para Genebra, em setembro de 1541, ele, estudando as Escrituras, descobriu que existia nas Escrituras do Novo Testamento 4 ofícios para a igreja: o pastor, do mestre, do presbítero e do diácono. Tá? Descobriu também o seguinte, que uma igreja, para ser séria, aqui em Genebra tem de ser assim. Só tem um feriado. O dia de Todos os Santos do marido não vai ser mais feriado. Tá bom? Só o domingo, que é biblicamente o dia do Senhor. Tá bom. Acabou os feriados e tantas outras coisas, mas ele foi acabando. Porque ele descobriu no Novo Testamento os sinais de uma verdadeira igreja. A pregação fiel da palavra de Deus é o primeiro e o mais importante sinal de que essa igreja é bíblica e é verdadeira, é de Cristo. Oh, irmãos, desculpem, muitas igrejas hoje em dia dão importância tão grande, não que ela não tenha importância, a música, o louvor, coreografia, não vou nem mencionar. Mas, na verdade, o principal é a pregação da palavra de Deus. Não é à toa que isso aqui chama-se púlpito, e não é por acaso que normalmente fica no centro. Porque a centralidade do culto é ouvir e aprender a palavra de Deus. Sem palavra de Deus, a igreja desanda. O crente desanda. Porque qual foi a regra que Deus deixou para o homem glorificar a Deus e usufruir para sempre? As Sagradas Escrituras do Antigo e do Novo Testamento. Então, outro ponto, ministração correta da ceia do Senhor. Esse correto era muito em relação, por causa da Igreja Católica, na questão da Eucaristia. E o exercício da disciplina, com 168 artigos. Não existe um crente que não esteja debaixo de disciplina, e a igreja verdadeira é a igreja que sabe atuar e lidar com as questões disciplinares dos seus membros. Porque a disciplina não é para expulsar ninguém. A disciplina é para restaurar, para corrigir e manter o corpo sadio. Estou terminando. Feitos e obras de influência da vida de João Calvino. Calvino fundou a Academia de Genebra, isso já mais para o final do seu ministério. E o que é a Academia de Genebra, irmãos? É uma espécie de um projeto daquilo que veio a ser futuramente os seminários teológicos. Formar líderes, formar pastores para as igrejas que estão abraçando a reforma em diversas cidades. É isso aí. Um estudo diário, chamado de Academia de Genebra, não é? Calvino envolveu-se por demais, mais do que qualquer um reformador, com as questões fundamentais também da assistência educacional e assistência social. E sem falar assistência, evidentemente, espiritual. Escreveu inúmeras obras, escreveu muitas cartas, alguém fez um estudo. Quanto Calvino viveu? Bom, Calvino viveu 55 anos, tá bom. Quantos anos ele viveu? Viveu tantos anos. Quantas páginas ele escreveu? Ele escreveu tantas páginas, dividido pelo número de dias que ele viveu, ele escreveu uma média de 8 páginas por dia. Escreveu, né? Não é moleza. Graças a Deus, na nossa língua portuguesa, estão sendo traduzidas as obras de João Calvino, não é? Para o português. São muito importantes. Alguém disse, um historiador com precisão, que o Calvino plantou uma civilização, porque deixou marcas na área civil, na área eclesiástica, em toda a Europa, também na América, marcas essas que perduram até os nossos dias. Vocês sabem o que é isso. Particularmente vocês aqui dessa escola teológica e dessa igreja estão sabendo o que eu estou aqui afirmando. Tá bom? Tem outros reformadores. Ali eu vi a foto, o retrato de um dos reformadores, que eu nem coloquei aqui. Eu coloquei apenas aleatoriamente alguns dos principais, mas eu vi ali Felipe Melanchthon,
que foi o continuador da obra de Martim Lutero na Alemanha, Martin Bucer, que é o reformador de Estrasburgo, John Knox, que foi aluno da Academia de Genebra, aluno do sucessor de Calvino, não é? Que foi o Teodoro de Beza. John Knox, escocês, foi para a Escócia e lá deu uma reforma, houve uma reforma e de lá nasceu, por volta do ano de 1565, a igreja chamada de presbiteriana, porque era governada por presbíteros. E Guilherme Farel, que eu já falei, que foi o reformador também de Genebra, antes de Calvino chegar. E depois tornou-se o reformador de Le Châtel. Pois bem, irmãos, corri agora os 5 pilares da reforma, que as meninas cantaram aqui hoje, não vou falar sobre eles, vocês sabem, sola Escritura, sola gratia, sola Cristo, sola fide, e só a Deus toda a glória. Esses são os 5 pilares fundamentais da reforma. Quem escreveu isso aí? Quem idealizou? Não, isso aí foi uma conjectura. O que era o cerne dos reformadores, da pregação dos reformadores, da proposta da reforma? Era isso aí. Só a Escritura, a palavra de Deus, é salvo só pela graça, só Cristo é o mediador entre Deus e os homens, e Ele é o verdadeiro Deus e o verdadeiro homem, e a fé verdadeira em Jesus Cristo é dada aos eleitos, e sem fé é impossível agradar a Deus, etc. E tudo, em suma, nada, sem dar a devida glória a Deus.